Olá, boa tarde. O nosso assunto de hoje é importantíssimo para você, para todos, aliás, inclusive para você que quer engravidar. Hoje eu recebi a Heloísa, autora de 2 livros, e vamos falar sobre perdão. Perdão para você que quer engravidar. Eu gosto de falar que, aliás, antes de começar a falar, eu já vou chamar a Heloísa, porque essa live vai ser incrível. Vamos lá, chamar a Heloísa. 1, 2, 3, aí, Kézia. Meninas, me contem como está o áudio, bom, bom, bom? Já vou chamar a Elo pra gente otimizar o nosso tempo, que vem muito conteúdo lindo. Elo é de uma sabedoria e de uma doçura incríveis que vocês vão ter o prazer de tê-la aqui conosco hoje. Ei, Elo, meu bem, assim que você estiver entrando na sala, você fala oi, pra eu ver que você está aqui. Bem, eu gosto de dizer que o ódio, a falta de perdão, ocupa espaço em nossa vida, em nossa história, em nossa mente, em nossos pensamentos e até mesmo em nosso ventre. Pois é, na minha história eu tive que vivenciar várias curas por meio do perdão. E você? Me conta aí. Eu vejo em cada mentoria, em cada aula, como que o perdão é curativo. E por isso vocês me veem falando muito sobre perdão. Ei, Elô, já chegou. Então vamos lá. Eu tô chegando. Olá, minha Oi, querida. querida, tudo bom? Tudo ótimo, melhor agora, com a sua doçura, sua sabedoria. É, Beijo, obrigada. que bom, estou feliz de estar aqui com você. Um assunto lindo, um trabalho bacana. Estou feliz, estou feliz. Ai, que lindo. Obrigada Elô, pelo eu gosto de convite. falar. Obrigada a você. Antes de eu pedir para você falar sobre os seus filhos aí, seus livros, Hã? eu queria falar aqui com as minhas meninas que eu insisto muito nesse lugar, que o perdão ele traz libertação em várias áreas da nossa vida, né? E, Sim. inclusive aqui para o propósito de engravidar, eu faço essa analogia com elas. Imagine que esse ódio que a gente guarda tanto tempo dentro de nós, nossa mente, nossos pensamentos, nossas emoções, por vezes ele ocupa tanto lugar, até mesmo o lugar do nosso filho do vir a ser, né? Então imagine como seria se libertar disso e ter mais espaço no seu ventre, na sua história para o seu bebê. Então, o perdão é sim curativo sempre. Obrigada por nós falarmos muito sobre esse tema tão lindo hoje. Vamos lá. Ah, que bom, que bom. Eu costumo me apresentar como ativista do perdão, de Que tanto que eu lindo. acredito, que o perdão é a revolução que falta. Esse é o título do meu livro, né? Do meu segundo livro. Quando a editora me convidou para escrever, ela ficou 2 anos me convidando para escrever qualquer coisa, porque eu escrevia muito, mas eu escrevia para jornal, escrevia para revista, né? E ela pegou todos os artigos que eu tinha escrito e falou: Olha, aqui dá uns 3 livros já, você precisa escrever e tal. Eu dizia: Eu não tenho nada para acrescentar, o que está aí já está aí, né? E aí, depois de alguma insistência, eu falei: Bom, se eu tiver que escrever alguma coisa, eu quero escrever sobre o perdão. E aí ela falou: Ai, mas perdão não vende. Não vai ser um livro bom, vai ser um livro de prateleira e tal. Aí eu dei uma desistida e falei: Ah, tá, então tá bom, então não quero. E aí eu vivi uma experiência muito forte com o perdão, com o auto-perdão, né? Comigo, quando eu fiz o processo Hoffman. Eu não sabia que eu estava vivendo aquela situação conscientemente, né? E depois eu olhei de outro ponto de vista quando eu participei do processo, que é o trabalho que eu faço hoje, né? De tanto que ele salvou minha vida. E quando eu tive uma filha que ficou doente, que ficou deficiente mental, a minha filha mais velha, ela tem uma deficiência intelectual importante, né? E por 10 anos eu tentei salvá-la, não da deficiência, mas porque ela convulsionava muito. E eu tinha uma pequenininha, porque ela ficou doente quando a minha filha eu estava grávida de 8 meses, quando ela entrou em coma. Então, quando a Estela nasceu, minha segunda filha, naquele primeiro ano de vida, a Beatriz convulsionava 20 vezes por dia. E eu andei por 10 anos com uma pequenininha debaixo do braço, que era a Estela, né? Tentando salvar a mais velha, fazendo confusão, né? Direto. Vivi um transtorno por esses 10 anos até que eu cheguei no processo Hoffman. Uma alma boa me levou para lá. E lá, nesse lugar, eu percebi
que eu não aceitava minha filha. Quando eles me disseram no hospital que ela podia vir a óbito, essa expressão é muito forte, né, para uma mãe de um bebê que tinha 1 ano e 9 meses. É, eu só pedia que ela ficasse viva. E eu fui atendida, né? E eu não pedi nenhuma condição. Então, eu tinha a impressão que eu tinha aceitado ela. E lá no processo eu percebi que todos esses 10 anos de aflição, de procura pela cura, eu fui bater de porta em médico, eu fui em todas as igrejas, eu fiz todas as simpatias, né? Eu fazia tudo que me diziam que ela ia parar de convulsionar. É, quando eu percebi que essa minha busca era porque eu não a aceitava, eu queria minha filha de volta. Eu queria aquela que tinha nascido normal e que eu tinha feito tantos planos e que o meu sonho de felicidade. Ela inclusive chama Beatriz. Beatriz é aquela que traz felicidade. E era isso. E de repente virou um tormento, né? Uma tortura, um sofrimento. E quando eu pude perceber isso, eu e que mãe que eu tinha me tornado uma mãe má para pequena, porque numa tentativa enlouquecida de dar uma vida normal para minha filha mais velha, eu dei uma vida deficiente para minha filha mais nova. E poder perceber isso e me perdoar como mãe, perdoar a Beatriz por ela não ser a filha que eu queria que ela fosse, aceitá-la do meu coração com tudo que ela é, foi a experiência mais transformadora que eu vivi na minha vida. Foi um divisor de águas, foi uma coisa que eu parei de fazer tudo o que eu fazia para trabalhar só com o processo Hoffman. E isso há 30 anos. Porque foi tão revelador, foi tão extraordinário poder me perdoar e aceitar minha filha e poder compreendê-la com o meu coração e estabelecer um vínculo diferente com ela. Foi tão extraordinário que, bom, não precisa dizer que ela melhorou muito as crises convulsivas, ela convulsiona até hoje. Ela vai fazer agora, dia 5 de julho, 38 anos. Ela continua com uma deficiência importante, né? Para as pessoas que não compreendem, eu costumo dizer assim: ela é uma mulher de 38 anos, mas ela é uma menininha de 3, 4 aninhos de idade. É assim que ela vive a vida dela. E me relacionar com essa pessoa foi um aprendizado. E hoje, aquilo que antes era uma tortura, hoje ela virou a nossa fonte de amor. Ela é a nossa fonte de amor para a família inteira. Porque como ela não tem o intelectual né, desenvolvido, ela só ama. Então, quando nós, né, todos nós, estamos carentes, a gente corre para o colo dela, porque é ela que tem uma fonte inesgotável de amor para nos dar. E poder virar essa história e conviver com essa fonte de amor foi, nossa, um divisor de águas na minha vida que me fez sair de bancária e de ter um casamento destruído para virar uma empresária, uma palestrante, uma mentora, a responsável pelo processo, essa metodologia, né, o processo Hoffman no Brasil, que é um curso de 7 dias, né? E aí, quando a editora me chamava e dizia: você tem uma história linda, você precisa escrever, eu dizia: então, eu quero falar do perdão. Eu dizendo: mas não dá para falar do perdão. E aí eu falei: bom, então eu não vou falar de nada. Passou, nesses 2 anos, passou o tempo, e aí o meu filho que morava na Inglaterra, ele fazia dramaturgia, ele tinha 18 anos, ele voltou de férias para casa, eu tinha acabado de ter um câncer de mama, e recebido a notícia de que eu não precisava fazer quimioterapia, embora eu tivesse tirado toda a mama. Eu estava muito feliz com o resultado, que bom, que legal. Ele vem e chega aqui com um diagnóstico de linfoma de Hodgkin.
E aí era ele que tinha que fazer a quimioterapia, era ele que tinha que passar por tudo aquilo que eu estava feliz que eu não ia passar. É, enfim, ele enfrentou valentemente, todos nós enfrentamos o linfoma. Ele, em 9 meses, fez todo o tratamento, estava recuperado, que maravilha. Ele não quis voltar para a Inglaterra, recomeçou a vida dele aqui. E aí, 9 meses depois, ele estava com uma recidiva, o câncer tinha voltado, e o médico nos dizendo: nós perdemos. Agora, nós precisamos fazer uma quimioterapia mais séria e ele precisa fazer um autotransplante. Fomos imediatamente para o hospital e nessa primeira quimioterapia o médico nos chama, eu e o pai, porque o Rodolfo era resultado já do processo Hoffmann. Ele já era o resultado da nossa reconstrução familiar e da possibilidade de vivermos uma família organizada, né? Porque até então eu não tinha conseguido ter. E aí, quando o médico diz, olha, o prognóstico é ótimo, ele é forte, vai superar tudo isso, mas. E aí, mas isso, mas aquilo, e mas ele pode vir a óbito. Quando eu ouvi essa frase de novo, 20 anos depois do que eu já tinha ouvido, eu falei: pera, pera. O universo está querendo me dizer alguma coisa. E na beira da cama dele no hospital, ele completamente já largado, porque a primeira quimioterapia já o tinha derrotado, eu tive um momento assim de iluminação, sabe? Um momento de entender uma coisa. E aí eu virei para o pai dele e disse: eu entendi, eu entendi. O universo está me mandando a mesma lição, porque ele quer saber se eu aprendi. E então, eu quero dizer que aconteça o que acontecer, dessa vez será por amor. E aí, naquela noite, eu liguei para a editora e disse: eu já sei, eu vou escrever o mapa da felicidade. Eu tenho um mapa e eu não sabia que eu tinha um mapa, e eu vou contar para as pessoas. E aí eu escrevi o mapa da felicidade há 7 anos atrás. Ele foi o maior sucesso, ele foi best-seller por 3 vezes, sem a gente fazer nada, só porque eu escrevi. Ele já vendeu 60 mil cópias, foi um sucesso extraordinário, ainda é um sucesso. Eu vendo todo dia o mapa, é impressionante como ele deu super certo. Eu misturei a minha história com a história do processo, porque eu não sei mais quem começou primeiro, né? Porque é tudo muito forte para mim. E deu super certo. E 3 anos depois, a editora me chamou e disse: você não quer escrever o segundo livro? Porque o seu primeiro deu tão certo. E aí eu falei assim: eu quero, mas eu quero escrever sobre o perdão. E nessa altura eu já era uma autora reconhecida, e aí a editora falou: claro, claro, escreva o que você quiser. Eu falei: ah, tá, então agora eu vou escrever Perdão, a Revolução que Falta. Porque é isso e nisso que eu acredito. As pessoas precisam perdoar para fazer a sua grande revolução pessoal na vida. E no seu caso, né, na sua história, no que você propõe para os seus seguidores, sem dúvida nenhuma que o perdão nos organiza, nos liberta e abre espaço para que a gente possa gestar. E gestar ideias, gestar filhos, gestar. O meu marido tinha feito vasectomia quando a Estela tinha 2 anos de idade. E depois do processo Hoffmann, ele resolveu reverter a vasectomia, depois de quase 8 anos, para que a gente pudesse ter o filho que a gente queria, porque nós queríamos 4 filhos e já tínhamos 2, e ele disse: eu não quero mais. E era tão ruim tudo que a gente vivia, né? A nossa relação era tão complicada que eu fiquei satisfeita e disse: é verdade, nós não podemos mais ter filhos.
E depois do processo, depois que nós dois passamos pela experiência do perdão, cabia mais filho na nossa família e cabia realizar os nossos sonhos, todos eles. E um deles era ter 4 filhos. Ele reverteu a vasectomia, a gente teve Rodolfo. 20 anos depois, o Rodolfo passa por essa experiência difícil na vida dele. Ele se recuperou, ele é um homem lindo, de 26 anos, tá tudo certo, né? Mas foi uma situação traumática para ele era muito jovem, ele também precisou abrir mão do sonho dele, enfim, foi bem difícil tudo, mas super se recuperou e o perdão, de novo, nos ajudou a reconstruir toda uma história familiar, a que ele desenvolvesse saúde dentro do coração dele, pudesse viver a vida dele com alegria. E dessa altura, quando ele tinha 11 anos de idade, a gente adotou a Eduarda. Eu não tinha mais idade para ter filho. Na gravidez do Rodolfo, na hora do parto, eu precisei perder o útero, né? Já tinha uma idade, enfim. E aí, de novo, a gente estava com 3 filhos e a gente queria 4, mas nós fomos nos reconstruindo, nos reorganizando até chegar a Eduarda, até que finalmente a gente constrói a família que a gente quer, do jeito que a gente queria. E tudo isso, nesse meio do caminho, eu fui virando empresária, eu fui reconstruindo a carreira, eu fui fazendo outras coisas, realizando outros sonhos, graças ao perdão. Sem dúvida nenhuma, por isso que hoje eu digo, eu sou ativista do perdão. Se eu tiver que usar minha vida inteira para convencer uma pessoa e mostrar para ela qual é o caminho do perdão, já vai ter valido a minha vida. Que lindo, Elô. Obrigada por partilhar com tanta doçura, tanta riqueza de detalhes conosco hoje. E eu acredito muito que as palavras, elas convencem, só que os testemunhos de vida, eles realmente arrastam, né? Então, como que é bacana essa mulher que está do outro lado escutar essa história e perceber que se a gente for olhar para dentro, cada um na sua história tem o seu quê de perdoar, não é? Então, sei lá, talvez perdoar a mãe, o marido, perdoar o terceiro, perdoar até mesmo nesse propósito, que eu, com a mulher, no meu lugar de fala, Elu, é muito comum a mulher ouvir do médico o tempo todo. Você não consegue engravidar, só consegue engravidar com tratamento, engravidar é difícil. E aqui a gente cai em 2 contrapontos, né? Essa mulher perdoar esse médico, ok, ele é um profissional de saúde, só que quantas pessoas engravidam mesmo com diagnóstico, né? Então, perdoar essa fala, esse discurso e se auto-perdoar. Porque eu falo com as minhas meninas, é como uma auto-hipnose. Essa mulher repete para ela o tempo todo, eu não consigo, não é para mim, é difícil, eu não consigo. Por que eu tomei anticoncepcional por tanto tempo? Por que eu demorei a começar a tentar engravidar? Por que eu não casei logo e já comecei a busca para engravidar? Então, tantas culpas que aprisionam essa mulher. Além de algumas especificidades, talvez, né? Por que eu perdi a virgindade com aquele homem lá atrás que não merecia? Por que eu abortei quando era adolescente? Por que eu não fiz tal tratamento ou fiz aquele? Então, como que o auto-perdão é libertador, não é? Eu gosto muito de falar sobre esse auto-perdão, porque os nossos pais, eles nos ensinam como falar com os outros, né? Por favor, obrigado, me desculpe, só que a gente não aprende como falar conosco. Então, tá aí um desafio ainda maior, o auto-perdão. E você sabe que o auto-perdão, ele nos libera para a maternidade, né? E eu que tenho uma filha adotada, eu preciso dar o testemunho de que, assim, a maternidade, ela não precisa sair da nossa barriga, né? Então, assim, claro que é maravilhoso, é uma experiência única, é super bom, tá tudo isso é verdade. Mas a maternidade, ela é de dentro, ela é do coração, ela é. Então, e nós somos aqui uma família de loiros. E a minha filha é negra, ela não é parda, ela é negra. Ela tem o cabelo pichain, tipo molinha, né? E ela vai fazer agora domingo 15 anos. E é a nossa delícia dentro de casa, é o nosso.
eu digo para ela que a gente estragou tudo, né? Porque é o nosso bebê eterno, todas as vontades dela são atendidas por todos, né? Porque aí é todo mundo, né? É, adorando essa menina, ela foi adotada pelos cinco, né? Nós já éramos cinco quando ela chegou em casa. E o auto-perdão permite a gente fazer isso. Então, é trabalhar para que. É conhecer, é usar a medicina a nosso favor, mas liberar espaço para o filho. Porque o filho pode vir de qualquer lugar, porque ele vem diretamente do céu para o gente. E ele vem, né? Então, se você puder liberar espaço na sua vida, no seu coração, para que esse filho chegue, ele vai chegar. E não importa qual é o caminho que ele vai usar, qual é o caminho que os anjos vão usar para que essa criança chegue nos seus braços. E eu não tenho a menor dúvida disso. É algo. Tá na minha barriga, né? Tá nas minhas entranhas que essa é uma verdade. E que essa criança não chega é responsabilidade nossa, né? Porque eu coloco condições para que ela venha, né? Eu tenho uma grande amiga que adotou uma criança e quando ela começou o projeto de adoção, ela queria uma menina loira de olhos azuis. E aí e não chegava, era uma coisa incrível, né? Ela ia, cada vez que estava chegando, acontecia alguma coisa, e essa criança escapava da mão dela e não conseguia chegar. Ela já era mais velha, ela já não tinha o útero, então ela já partiu para adoção e ela dizia assim, Elô, por que que não dá certo? Eu dizia, então, a pergunta inteligente é: para que aconteceu isso com você? Para que essa criança não chegou para você? Para que você ainda não engravidou? Para que você ainda não tem um filho? Porque nada que nos acontece nessa vida, aliás, vou mudar a frase, tudo que nos acontece nessa vida é sagrado. Nunca o universo erra o endereço. O endereço sempre, se chegou para a gente, é porque o endereço está certo. Se você ainda não engravidou, o endereço é o certo. Agora, a pergunta inteligente de autorresponsabilidade é: para quê? Para que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? Com certeza é para você aprender. E essa minha amiga demorou 2 anos. Até que ela estivesse liberado, foram 2 anos. E depois, 2 anos até encontrar o filho dela. E daí foi um menino. Porque ela já estava tão no pra quê que ela foi se mudando, mudando o jeito, mudando a forma e abrindo espaço dentro dela para que o filho dela chegasse. Então, muitas vezes, a gente tem muitas condições para ter um filho. E aí ele não chega. E é o perdão que faz você liberar todas as condições. Eu quero. E aí eu deixo na mão do universo a, a parte, eu vou fazer minha parte e ele vai fazer a parte dele. Eu tenho absoluta certeza que quem quer verdadeiramente um filho, tem o filho. Mas a pessoa quer verdadeiramente. Ela abre mão das condições. Não é eu quero se, eu quero mas, eu quero porém, eu quero. E isso só é possível com o auto-perdão. Eu tenho absoluta certeza disso. Heloísa, a Polly perguntou aqui: quando sentimos que já mudamos o suficiente, mesmo assim ainda não engravidamos? Mais uma vez, minha pergunta: o que isso quer me mostrar? O que isso pode me fazer? É, Aí para tá a quê? inteligência espiritual é isso. O que eu posso fazer melhor? Para que É, isso na minha é porque é assim, né, Flávia, se eu acho que eu já fiz, mas não aconteceu, é porque tem uma parte de mim que ainda não fez. E eu não estou conseguindo ver.
A gente tem muito ponto cego, né? Eu costumo dizer que a Eu gente, falo essa a palavra o tempo todo, Elô, você tirou daqui, ó. porque assim, a gente não se vê sozinho. Imaginem vocês, olha, a gente nasce com 30% do nosso cérebro pronto. Os outros 70% eles são construídos até mais ou menos 12 anos de idade. Esse período, Bob Hoffman, que criou o processo Hoffman, dizia que é o período de programação. Isto é o período, hoje as neurociências comprovam que é o período que nós aprendemos a ser quem nós somos. E nós aprendemos por cópia e repetição. Todas as nossas crenças são construídas nessa fase. E daí nós estamos prontos para reproduzir. É quando o nosso aparelho reprodutor está maduro, na primeira menstruação, na primeira ejaculação, esse mecanismo de aprendizado ele fecha. Nós somos adultos, nós aprendemos a ser gente. E vamos para a vida adulta com 7% de consciência dos 100% construídos na infância. Imagine, Flávia, que 93% de nós é escondido de nós. Ele fica aqui atrás, e atrás a gente não vê. Então, nós somos impulsionados, nós somos movimentados pelo nosso inconsciente, mas nós não o conhecemos. Então, quando eu digo eu já fiz tudo, mas não vem, o primeiro movimento é eu sou um ET, eu estou errada, eu estou sendo castigada. O que Deus quer mais de mim? Não merecimento, né? Eu não mereço. Porque assim, se eu já fiz tudo e não tenho, é porque tem alguma coisa errada, certo? Ou comigo ou com o universo. Agora, se eu faço a pergunta inteligente, para que isso está acontecendo comigo? Eu acesso áreas escondidas de mim para eu aprender um pouco mais a meu respeito. Eu tenho absoluta certeza que quando você estiver pronta, o seu filho está no seu colo. Eu não tenho dúvida disso. Então, se ele ainda não está, é porque tem coisas a seu respeito. Lembra? 93% é coisa demais que a gente tem que se autoconhecer. É autoconhecimento demais para você se descobrir e a gente vai se descobrindo de pedacinho. E eu tenho certeza que o universo não está pedindo para você fazer a pesquisa dos 93%, porque eu, com 30 anos de autoconhecimento, ainda não cheguei nisso. Então, quem está começando agora, só que a hora que você descobre um pouquinho, você já muda. E aí você já abre espaço. E daí você já faz grandes insights, você faz, uau, eu entendi. E aí você vai se aprontando para a maternidade, eu não tenho dúvida nenhuma. É isso. Se não aconteceu, é porque você precisa um pouquinho mais de tempo para descobrir o para quê. Tem aí alguma característica sua que você precisa se apropriar para ser uma mãe melhor. E aí o universo vai deixar chegar teu filho. Eu não tenho dúvida disso. Oi, Elô, e a Kézia, uma aluna minha, tá lembrando aqui que eu falo muito com as meninas sobre aquele desenho de criança, de ligar os pontinhos. Eu imaginava que a minha história de infertilidade seria isso. Eu fiquei 4 anos para engravidar. Fizemos indução, ovulação, inseminação, FIV, não engravidamos. Foi depois que eu, assim como esse ponto cego, né, para faxinar uma casa, a gente tem que pôr a luz. Eu coloquei a luz e comecei essa busca minha de autoconhecimento. E eu falo com as meninas, a Kézia lembrou, esse lugar dos pontinhos, né? Eu fui ligando o que fazia sentido para mim. Quais seriam os pontinhos que eu tinha que visitar? Ressignificar menstruação, perdão, auto-perdão, crenças de merecimento. Então, quantas vezes essa mulher vê todas as amigas engravidando, menos ela, porque eu não mereço. Então, essa vibração de escassez, né? Nossa, é o dela e o meu não, tem. Cada uma vai ter sua história, essa história dela, você vai ter a sua. Então, eu fui visitando esses pontinhos por pontinhos e ligando esse desenho na minha mente. Eu gostava de ver esse lugar de metáfora, que a luz da neurociência é muito bom para o nosso cérebro também, de ver esse lugar de desenho sendo construído. Não, putz, superei isso. E quando eu formasse isso tudo, eu ia dar a luz ao meu
meu filho, né? E como que é libertadora, gente? Alguém perguntou aqui, como que eu É, descubro isso? Autoconhecimento. Autoconhecimento hoje é a moeda do século. Então, a gente consegue ter grandes libertações, tantas curas, né, Elô? E é tão forte muitas. isso que transcende o que a gente conhece. Veja, uma partilha aqui, você partilhou da sua história. Eu estou gestante agora, meu filho é para outubro, estou esperando o segundo Ai, filho, que casar os filhos. delícia! E eu tenho uma menininha, a Amanda tem 2 anos e meio. E eu sempre imaginei amamentá-la até os 2 anos, né? O ideal que a gente coloca na cabeça. E aí eu engravidei, e aí, putz, eu pensei, é hora de eu parar a amamentação dela. Só que eu fiquei com esse lugar, assim, como que. Primeiro, para as mulheres aí, não tem problema nenhum grávida amamentar. Não tem problema nenhum, tudo desde que a gente suplemente a alimentação, ok. Esse ponto não era o problema. Era questão emocional mesmo, de eu estar com outro filho depois e ainda conectar esse vínculo com ela. Eu queria que ela sentisse independente desse lugar. Então, foi um convite que eu tive quando eu descobri grávida. Porque eu queria que fosse leve para ela. Filho é sempre muito doloroso, ela vai chorar, tem que segurar no colo, ela chorando, ela gritando. Não, mas pode ser diferente, pode ser diferente. As pessoas colocam crenças na gente, né? E eu comecei autoconhecimento. Por que que pra mim tá sendo difícil? Nossa, eu tô grávida, eu vou amamentar outro filho, por que que tá sendo difícil? E como que essa jornada de autoconhecimento é libertadora, né, Elô? E aí eu descobri que a minha mãe, não, eu já sabia isso, só que eu comecei esses porquês, né? Porquê no sentido de para quê? Como mudar isso? E eu Isso. comecei a liberar amor incondicional para mim lá atrás, que a minha mãe não me amamentou. Então eu tinha esse lugar, nossa, de fragilidade, de carência, talvez, de querer ser uma super mãe. Voltei lá atrás no meu passado, eu, né, criança, liberei esse perdão para mim, para minha mãe, tô pronta. E como que foi forte, foi leve demais o desmame da minha filha. Nossa, eu fico impressionada, porque conversei com ela, expliquei, e ela super assim, mamãe. Aí começou, né? Mamãe, esse peito é da Mandinha e esse é do irmãozinho. Aí depois, mamãe, esse é da Mandinha e não falava. E por fim ela falou, mamãe, esse é do irmãozinho e esse também. Ela já tomou posse, já tô 2 semanas já sem amamentação. E como que eu precisei de primeiro me perdoar e perdoar a minha mãe lá atrás. Então, como que a gente fala, putz, no desmame o perdão é importante? É, para tudo na vida, né, Lô? Como que o perdão é curativo? A mulher, por É. vezes, sente culpa. Por que que eu estudei tanto, fiz tanta pós, tanto mestrado, esqueci de ter um filho e agora que eu tô pronta, não vem. E agora? E aí, não percebe o perdão aí. Então, alguém perguntou aqui, como que o perdão, como que eu vou descobrir os pontos cegos? Olhando, com autoconhecimento, e sempre pode colocar um toque de perdão lá, que você vai achar perdão em vários pontos da sua história, pode ter certeza. E tem uma coisa bacana, né, que você está falando, porque Ó, assim, a nossa relação, né, com a mãe, com o que ela gostou, com o que ela não gostou, o sofrimento dela, como foi para ela a maternidade, nós vamos aprendendo, a criança aprende o inconsciente familiar. E nós aprendemos, então, ou nós, e nós fazemos juramentos na nossa infância que vão para a vida adulta no inconsciente. Então, muitas vezes a gente jura que não vai viver o sofrimento que a mãe viveu, a gente jura que a gente vai ter uma vida diferente da mãe, a gente faz uns juramentos infantis e eles são muito poderosos, porque a criança é muito pura. E aquele juramento a gente vai honrá-lo sem perceber. Então, olhar para isso, né? Olhar para a sua infância e falar, pera, como era a maternidade para minha mãe? Mas como era do ponto de vista infantil. Então, assim, volta lá na história, se veja uma criança, veja como era, o que é que você aprendeu, você terá muitos insights. E a partir daí, perdoar essa história. Então, o que o processo Hoffman faz, a gente tem muita gravidez, né, pós-processo. E temos pessoas que vão para lá determinadas a não ter filho, porque fizeram um juramento infantil. Eu não vou viver a vida que a minha mãe viveu, portanto, eu não quero saber de filho. E saem de lá dizendo, eu quero. E engravidam com esse querer. E tem mulheres que não estão aí nesse sofrimento, nessa esperança e sem conseguir, querem, mas não conseguem. E lá no processo é uma liberação tão extraordinária que saem de lá e às vezes engravidam no mês seguinte, né? É muito lindo.
E nós temos muitas grávidas fazendo o processo Hoffman que chegam lá com dificuldades com a gravidez. E chegam, às vezes, com uma barriguinha pequenininha, porque, né, aquela gravidez ainda não passou aqui, né? E saem de lá com um barrigão, porque elas dão espaço para aquele bebê, elas dão espaço para aquela vida, né? E tudo isso acontece com o perdão. O processo Hoffman é uma metodologia que tem começo, meio e fim, e ela vai começar na nossa concepção. Então, nós vamos olhar para a nossa vida, é uma oportunidade de passar a vida limpo, desde a concepção até os dias atuais. E nós olhamos para a nossa história com todos os nossos pedidos atuais, né? Então, por exemplo, eu quero engravidar e não consigo, tenho um pedido, eu quero casar e não consigo, eu quero uma vida profissional e não consigo, eu quero me relacionar bem com os meus irmãos e não consigo. Todas as frustrações, esses são pedidos. Com esses pedidos, eles voltam para a infância para compreender onde, com quem, que crenças foram essas que foram construídas na infância. Elas podem eliminar a raiva de tudo isso, de toda essa infância, e depois chegar num processo de perdão. É o máximo do processo Hoffman, né? Dentro desses 7 dias, onde elas liberam a infância e se liberam para ser exatamente as pessoas que elas queriam ser. E a partir daí, né, nos últimos 2 dias, vem a reconstrução, isto é, a escolha de ser, a partir do perdão, quem elas gostariam de ser. É por isso que o processo é tão transformador e trouxe para a minha vida essa transformação, né? A hora que eu pude me perdoar, eu pude perdoar minha infância por ter feito tanta confusão com as minhas filhas, me perdoar minha filha, perdoar minha mãe. Nossa, foi algo tão, extraordinário, que é uma vida antes e uma vida depois. E depois a gente tem o resto da vida para ir se construindo, né? E para ter todos os filhos que quiser, né? Inclusive livro considerado filho, né? Não basta o filho, porque muitas mulheres não querem filhos. E tá tudo bem. Elas gestam e geram processos, causas, produtos, e tá maravilhoso. Elas continuam a vida através do trabalho delas. Então, hoje é muito legal essa liberdade, porque você não precisa provar que você é mulher tendo filho, né? Você pode ter inúmeros jeitos de exercer a sua maternidade. E isso só com autoconhecimento para conseguir. Oi, Elô, e curioso que algumas pessoas, a Sônia falou aqui, eu já ouvi de várias pessoas, algumas frases, assim, vou falar generalistas, né? Ah, Flávia, eu tenho um cachorro e chamo de filho, isso me atrapalha em engravidar? Minha mãe engravidou, ela era muito nova, isso me atrapalha em engravidar. Eu ouvi isso da minha tia, isso me atrapalha em engravidar. Então, a gente nunca pode trazer para nós sentenças, né? Então, algo que acontece na sua história pode ter duas vias. Para várias pessoas, pode ser que cause um destino ou não. Então, faça a sua Isso. própria lei. Diga, eu vivi isso e eu vou engravidar mesmo assim, e tudo bem. Então, o problema é a questão que não está em descobrir o ponto cego, que não é o X da questão. Nossa, Não. e isso te levar para o lugar do vitimismo. Não, eu descobri, é por isso, a culpa é da minha mãe, a culpa de... Não. A ideia é de colocar a luz como alguém que vai fascinar. Colocar a luz, agora eu vou limpar. Agora eu vou ressignificar. E você pode tentar fazê-lo de forma racional, cognitiva. Com as minhas meninas, no meu propósito, eu uso ferramentas de hipnose, de PNL, de outras questões para acessar essa parte aqui de trás, né? Porque é como esse Isso. copo. Tem terra aqui no fundo, a gente não consegue acessar. Então, com a PNL, com a hipnose, a Isso. gente acessa esse lugar. E uau, como que é libertador, né? Diz, Flávia, eu tento, eu não consigo. Eu tento perdoar, só que eu não consigo. Então, aqui que a gente faz essa diferença. Agora, aproveitando a sua sensibilidade da sua história, eu fico impressionada como que Deus, o universo, atrai pessoas semelhantes, né? Com a mesma energia. E que bom. E eu sempre me encanto nas lives, que eu descubro mais pontos em comum do que eu imaginava. E É aqui, verdade. aproveitando a sua doçura da adoção que você falou, que eu não sabia, esse bastidor seu, Elô, eu queria que você falasse um pouquinho com as mulheres, porque algumas perguntaram aqui, me perguntam muito. Flávia, como saber que eu estou pronta para adotar? Eu quero adotar, só que eu tenho dúvida se eu estou pronta ou não, se é o certo a fazer. Esse se e quando, a decisão. O que você orienta esses corações?
Olha, o Ministério Público hoje, ele está muito instrumentalizado para te ajudar. Então, quando você. A primeira coisa é, você tem que ir lá. Tem que ir lá para dizer que você quer adotar. E aí, eles te ajudam muito, fazem muitas perguntas, você tem que responder formulário, assistente social te pergunta, você passa por psicólogo, eles te oferecem cursos. Então, você vai se aprontando, ou no meio do caminho, vai se dando conta que não era bem esse o caminho que você queria. Então, hoje o Ministério Público ele está com muitos instrumentos para oferecer uma criança de tal forma a ela a receber e encontrar o lar devido para ela, né? Eles são muito sérios nessa questão de adoção. Eles querem que dê certo. Então, eles vão te ajudando para dar certo. E é um processo de autoconhecimento, sim, porque eles vão fazendo muita pergunta, vai tendo profissional para te ajudar, vai tendo vários encontros, é muito legal. E aí, quando eles falam assim, é muito longo o processo, eu digo, mas tem que ser, a gestação é longa. Então, demora mais ou menos de 1 ano e meio a 2 dentro do Ministério Público para você estar apto a adotar uma criança. E as pessoas falam, nossa, isso é muito tempo. Não, não é. Para você fazer toda a mudança, abrir todo o espaço, preparar a família, sabe, tudo que precisa para você receber uma criança e que não é uma experiência, não é uma tentativa. Ela não pode ser devolvida. Ela é sua filha, seu filho. Então, você precisa desse amparo e o Ministério Público hoje está instrumentalizado para te ajudar. Tem profissional muito sério lá, porque eles querem que dê certo aquela adoção. Eles querem que aquela criança vá para uma família e não volte, que não seja uma experiência traumatizante, nem para a família, nem para a criança. Então, eles ajudam muito para que essa relação aconteça de uma maneira muito bacana. É, e, fora isso, você precisa de ajuda, sim. Então, um trabalho terapêutico, um apoio, grupos de pais que querem adotar, tem muito por aí. É uma experiência a adoção. É uma experiência mesmo, é uma coisa muito linda, linda, mas ela é trabalhosa. Tem crianças que vêm um pouco mais velhas, né? A minha veio com 2 meses, então fica mais fácil. Mas eu tenho amigas que vieram com 3 anos, com 2 anos e meio. É trabalhoso, é construir um vínculo de amor, mas é tão possível. É tão. A gente consegue amar quem a gente quiser, Flávia, na vida quem a gente quiser. É só escolher que você quer amar e você ama e acabou. Né? É assim que funciona. E para isso você precisa de apoio, sim. E talvez apoio para o resto da vida. Né? Talvez essa criança também, mas, gente, os meus filhos fazem terapia, todos eles. Porque eu sou super a favor de terapia. A gente precisa de ajuda para crescer melhor, mais gostoso, mais fácil, mais fluido. Por que não? Então, adotado, não adotado, vai todo mundo para terapia, vai lá, vai fazer a vida ficar mais fácil. A gente tem muitos nós que não conhecemos, então vai desonando aí, né? Vai tirando esses nós. E um trabalho terapêutico é muito rico e é trabalho de autoconhecimento. Claro, que E aí, lindo. se você puder juntar isso com o trabalho que o próprio Ministério Público te oferece, porque ele oferece profissionais de primeira linha para que você possa fazer uma escolha que seja familiar, né? Que foi o que aconteceu na minha casa. Foram os 5 que adotaram a Eduarda, Que né? lindo. Oi, Elô, a Glei perguntou: o que que vocês acham do enxoval de tentante? Glei, eu ressignifiquei essa palavra tentante, porque à luz da neurociência, a palavra tentante remete ao fracasso. Eu vou tentar, Nossa. tentar, se não der certo, tudo bem. Então, eu ressignifiquei aqui nas minhas meninas, eu falo a palavra engravidando, que é aquela que está em vias de engravidar, está cada vez mais perto de engravidar. Então, eu vou falar engravidante.
Se faz sentido para você, eu recomendo que cuidado com o consumo inconsciente. Se faz sentido para você, compre alguma coisa, compre um sapato, compre uma roupinha unissex, para não dar recados para o universo que eu quero só menino ou menina, e seja aberto a um menino e a menina, o que for para chegar até você. E principalmente pode comprar sim, e veja isso como visualização criativa. Não compre esse objeto com vitimismo. Ah, será que um dia eu vou usar? Pobre de mim. Não. Ah, Pegue esse objeto e use os 3 recursos que vão potencializar o seu cérebro visual. Veja a sua criança na sua casa usando essa roupa. Veja correndo cada canto da sua casa. Escute os gritinhos, cantando música. Sinta essa criança no seu colo, no seu ventre, onde fizer sentido para você. Então, pode comprar uma coisa ou outra de bebê, não tem problema, fica leve com isso. Agora, o que você vai fazer com o que você vai comprar? Então, aqui que está a chave da questão. Ô, Eloy, falta quase acabando. Vamos fazer o livro aí, tem mulherada que desejosa. ah, Aproveita e mostra a foto gente, dos seus filhos aí para essas mulheres. Mostra a fotinha dele para é, elas. olha aqui, ó, tá aqui o Perdão. É esse livro que eu quero sortear para vocês. Esse foi meu segundo livro. O primeiro é o Mapa da Felicidade. Você encontra em qualquer, compra pela internet, tem um monte, porque ainda eu vi, as pessoas compram muito mapa, né? É, o Perdão também, mas o Perdão eu quero sortear para vocês. E outro dia eu fiz uma live também sobre o perdão. Como eu sou ativista do perdão, né? Um monte de gente me convida para falar do perdão. E eu também fiz, e a pessoa que estava me convidando, ela me deu uma ideia muito legal. Ela falou assim: Elô, pensa num número. E aí eu estou aqui com 210 pessoas, né? Que eu estou vendo aqui no nosso vídeo. Eu vou pensar num número até 210 e vocês falam, escreve aí na live o número que você quiser. E aí, quando aparecer o número que eu pensei, você ganhou o livro, Ah, que né? legal. Então, vai pondo aí, vai pondo o número, vai Vamos lá, pondo o número, mulherada. vai Vamos lá, vai lá. pondo o seu número, porque se você Pronto. acertar o número que eu pensei, em vez de falar eu quero, põe um número, põe um Pessoal, número. vambora. Vamos lá, Vai de 1 a lá, 200 vai lá, aí. qualquer número que for. E aí eu pensei num. E aí, se você acertar o meu número, ó, já foi. Eu pensei, ó, a Poliana. Não, não é a Poliana. Anunciata, é isso? 22. E Eu você não tinha acredita. pensado no 22. Acho que foi, Anunciata, vê? Ô, Elô, Se... você não acredita. Elô, não foi combinado. Elô, olha que eu vou chorar. Adivinha, quem que é Nuziata, Elô? Quem Adivinha. é? Minha mãe, mulher! Ah, tua mãe! Você acredita? Como é que a energia do amor vai? Tá vendo? Volta! Tá vendo? Anunciata, que linda, que Gente, linda! Elô, eu tô falando isso pra ver que não tem, né? Não tem bastidor aqui. Eu tenho o seu livro, agora minha mãe vai ter também. Como que é lindo isso? Que se fosse aqui eu não ia falar, né? Eu ia falar, ó, não ia... Olha como que o universo cuida, gente, de tudo. É impressionante, olha que legal. Gente, Anunciar, faz assim, daí você me manda um direct ou me manda um WhatsApp com o endereço dela e tá eu joia. mando pelo correio. Que legal, Gente, como... Anunciar. Tá vocês lá, estão gente. vendo, gente, como é que a energia do amor vai? Vai. Liberei É, a energia do amor pra minha mãe, voltou pra ela mesmo, viram? Vamos liberar a energia do amor pra todo mundo. Beijo, mãe, te amo. é isso, gente. É perdão, perdão, perdão para sempre. E eu costumo Sempre. dizer que perdão é como se fosse um bolo. É um bolo e a gente vai comendo esse bolo aos pedacinhos, por fatias. A gente vai perdoando a nossa vida, a nossa história e a nós mesmos por fatias. Então, muito provavelmente, se você ainda não engravidou, tem uma fatia de perdão que você ainda não viu para engravidar. Então, se pergunte para quê? Porque você vai achar essa fatia, tira a fatia do bolo, perdoa, e aí tem um pedaço a menos para você perdoar na vida. Que lindo, amor. Vou querer te chamar mais vezes aqui, viu? Porque essa Ah, live eu tô. é legal. Depois vamos falar sobre o mapa da felicidade. Tem muito conteúdo Isso, lindo aí isso. no Eu seu coração. tô super às ordens. Gente, entra lá no meu Instagram, Heloísa Capelas. Vai lá, @Heloísa Onde acha Capelas. seu livro, Elô? Seu Oi? livro, onde seus livros estão Ah, na disponíveis? internet. Se você colocar lá Mapa da Felicidade ou então Perdão, a Revolução que Falta, é super fácil de achar, porque ele vende muito. Então tem a Amazon, tem um monte de livraria.
Uma outra coisa importante, eu tenho um caminho no Telegram. Se você baixar o Telegram, você vai encontrar meu grupo que chama Heloísa Capelas. Lá tem um curso que eu lancei segunda-feira, online, gratuito para você, chama Quadrinidade. Vai lá que eu falo das 4 inteligências, você vai aprender, é gratuito, é só assistir. Só que tá lá no Telegram, vai lá. Ótimo. Beijo, minha querida. Beijo. Obrigada. Caminho, seu propósito. Tchau, Eu amo tchau. vocês, tchau. Olá, meninas, que live deliciosa, tanto conteúdo para sua história, né? Eu falo aqui muito. Aliás, eu já fiz várias lives só sobre o perdão para engravidar, como que o perdão libera espaços. E aqui alguém me perguntou uma vez, Flávia, eu preciso de a minha mãe, minha tia, meu familiar faleceu, como que eu vou fazer? Vocês viram que a energia do amor vai além de espaços? Eu liberei aqui falando energia do amor para minha mãe, chegou lá. Então, como que a energia do amor chegou onde a pessoa estiver? E a questão é, perdoar e reconciliar são diferentes. Quando você libera o perdão, você liberou o perdão e você foi beneficiado e foi para a pessoa, reconciliar é diferente, é ir lá, abraçar, pedir desculpa, perdoar. Vamos entender as diferenças? Porque por vezes você vai perdoar o cara com quem você perdeu a virgindade lá na adolescência, tá com consciência pesada. Só que você não precisa de voltar lá e falar que eu te perdoo, tá? Putz, não precisa de voltar. Agora você perdoar vai fazer bem para você. Percebeu? É sobre perceber que a maior beneficiada com o perdão é sempre você. A sua história sempre. Perdoar é um ato tão bonito e tão generoso que paira um leve egoísmo, porque a gente perdoa o outro, só que nós somos beneficiados. Olha como é que Deus é generoso e perfeito em seus propósitos. A gente fica encantada como que Deus é perfeito. Olha, para poder fazer filho, ele coloca o prazer na relação sexual. Não, vocês vão fazer filho, dá trabalho, filho, mas vocês vão ter prazer na relação. Não, perdoar é cutucar a ferida, dói, só que você é beneficiada. Então, como que Deus é perfeito, né? Em cada detalhe que ele faz. E aqui eu... Ui! Ei, Cris, meu anjo, obrigada. Estão elogiando meu óculos novo. Também gostei do visual novo, tá vendo? A Amanda falou, mamãe, prefiro o outro, troca. Eu quis fazer um a mais, ainda mais agora chegando no bebê, ter um óculos a mais na casa, um outro cômodo. Na verdade, eu fiz 2, fiz esse e um preto. Depois vocês vão me ver com preto. Bem, gente, obrigada pelo carinho de vocês. E amanhã, a live 14 horas, vamos falar sobre e se você viver 120 anos. Estão preparadas para isso? Pois é. Beijo, gente. Em breve eu trago a Elô aqui para fazer uma outra live. Mapa da felicidade juntinhas. Ei, Rose, você é a luz na nossa vida. Renata, obrigada, meu anjo. Quero perguntar, quem aqui se inscreveu para a semana Quero Engravidar em 2020? Estava aqui nos bastidores preparando. Nem fiz minha unha ainda, vou fazer só segunda, porque eu tô aqui, ó, todo vapor, preparando muito conteúdo inédito para você. Nessa semana a gente vai ter aula, vivência, desafios, conteúdo chegando e muita transformação. Ei, Dri, linda! Gravidinha! Gente, a Dri tá aqui toda live, vocês estão vendo ela aqui, é minha aluna. Gravidíssima. Pode contar aqui, né, Dri? Gente, 3 anos na busca para engravidar. A história da Dri é linda, linda, linda. Vocês estão vendo aqui. Dri, quando eu postei seu positivo, várias mulheres me disseram no direct. Eu lembro dela nas lives, ela tá sempre nas lives. Pois é. Que delícia, né? Imagina, amanhã outras de vocês estarem aqui também grávidas, eu cumprimentando vocês e que delícia, a história da Adri é linda, linda, linda. Ela vai fazer um vídeo contando, em breve eu mostro aqui pra vocês a história da Adri, muito linda, como cada história que passa pela minha, como a de você. Eu amo vocês aqui no meu propósito, perto, perto, cada vez mais perto. Agora eu vou ali terminar de preparar nossa semana que tá linda. Aliás, quero perguntar aqui, quem aqui é mamãe de anjo? Coloca eu. Edilza, como se inscreve para semana? Aqui na minha bio tem o link. Semana Engravidante. Clica lá, põe seu e-mail, que todo o conteúdo vai direto para o seu e-mail. Quem aqui é mamãe de anjo? Quem aqui é mamãe de anjo? Estou preparando uma live amanhã para as mamães de anjo, hein? Vamos falar juntas para quem é mamãe de anjo e para quem tem medo de engravidar e perder esse medo, esse medo. Vamos falar sobre esse lugar de mamãe de anjo. Eu percebi várias alunas aqui recentemente que engravidaram como mamães de anjo. E eu recebo muitas partilhas de mulheres que são mães de anjo. Então, eu quero falar para essas mulheres como que é importante estar pronta para a boa nova. Como superar isso? Claro, é desafiador. Agora, como que a PNL pode te ajudar nisso? Quem é mamãe de anjo? Então, já falo com as amigas que amanhã nós vamos ter uma live para quem é mamãe de anjo. Vou colocar no meu stories aqui para vocês. Que delícia. Quem também quer ajudar alguém, quer ajudar um amigo, que delícia. Maiana, eu sou mamãe de 2 anjos gêmeos. Hein, Maiana?
Ei, meu bem, receba aqui meu abraço pela sua história. A gente tem uma mulher, uma aluna minha, breve eu vou postar o positivo. Eu tô recebendo tantos positivos que eu fico cuidando para não postar todo dia um, porque, né, é bom, só que não tem necessidade de colocar tanta informação assim. Então, vamos lá. Paty, por que você coloca a mão na testa quando fala perto, cada vez mais perto? Perto, cada vez mais perto. Por que você coloca a mão no coração quando você fala com alguém? Ai, tchau, saudade, né? A gente comunica, eu sou comunicadora aqui, eu sou várias eus, né? Então, eu sou Flávia, mentora do Método Engravidante, sou comunicadora, sou mãe da Amanda, eu sou várias pessoas aqui. Então, imagina, vocês me ouvirem. Olá, tudo bem? Vamos começar a nossa live de agora. O assunto de hoje é sobre perdão. Perdão é uma ferramenta muito importante para a sua história. Não, eu uso ferramentas aqui de PNL com vocês. Quebra de estado, chamar atenção, interagir, comunicar. Pois é. Ei, Silvia, meu anjo, sou mamãe de Anjinha. Gente, a live vai cair agora. E se eu não sair antes, eu não consigo salvar. Eu vou deixar ela salva meia horinha aqui no meu feed e depois a equipe vai salvar, editar e vai direto pro Telegram, tá bom? Fazendo um novo formato aqui no meu Instagram. Então, não estou deixando as lives salvas aqui para dar mais clareza no meu Instagram. E eu vou salvá-la e vou colocar lá no meu Telegram. Vai ficar meia horinha aqui, uns minutinhos, para quem ainda não viu um pedacinho, tempo da nossa equipe salvar e editar. Beijo, pessoal. Então, pega esse aqui e vou deixar 1 hora, então. Combinado? 1 hora. Pode pegar essa setinha aqui, esse aviãozinho, e mandar para alguma amiga, mandar para alguém que deseja adotar, para o marido, para alguém que faz sentido essa história. E ela vai ficar aqui mais 1 horinha para vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau.